Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é o do nosso Telegram, tá? Então se você usa esse aplicativo, entra aí no nosso canal de transmissão do Telegram. Bom pessoal, nos últimos 3 anos o Tether tem dominado o mercado de stablecoins, ou seja, o USDT é a stablecoin preferida pelos traders. Eu particularmente uso muito mais o BUSD, ao invés do próprio Tether, só que quando você fala de trade mesmo, infelizmente o Tether ele domina, né? Então assim, você não tem muita opção, você não tem muito o que fazer, né? Você tá lá na Binance tradando, daí você vê uma oportunidade de uma criptomoeda lá e tudo, e não tem, às vezes não tem volume com as outras stablecoins, né? Então você tem que ir de Tether mesmo, é meio que um consenso de mercado. Bom, e para vocês terem ideia, de acordo com dados oficiais aí, né, e eu espero que realmente que esses dados estejam corretos, cerca de 27 bilhões de dólares em USDT estão por aí em circulação. E segundo o pessoal da CryptoQuant, a participação das stablecoins em corretoras de criptomoedas pelo mundo todo bateu um novo recorde, isso foi no último dia 30. E o valor das stablecoins, num total, girou em torno de 38 bilhões de dólares. O volume diário de todas as stablecoins é de cerca de 80,68 bilhões de dólares. E desse montante, mais de 75 é da Tether e a USDC tem 1,16 bilhões aí desse montante. Porém, o que acaba de acontecer é que historicamente, a Tether vai para baixo dos 75% do volume total. Então, simplesmente as pessoas estão parando um pouco de usar Tether, o uso dela está diminuindo e as outras stablecoins estão começando a tomar o seu lugar. E, paralelamente, a participação do valor de mercado da USDC cresceu para uma alta histórica de 15%. E segundo as estatísticas dos detentores, né, dos fabricantes, entre aspas, aí do USDC, a emissão está em 5,1 bilhões de dólares. Claro que nesse meio caminho tem uma informação meio discrepante, né? O pessoal do CoinJackGo fala que, na verdade, tem 5,9 bilhões em circulação. Então, da onde saiu esse 0,8 bilhões aí de USDC? Ninguém sabe, só sei que é muito dinheiro para não se saber de onde veio. Mas de qualquer modo, oficialmente, o Tether está perdendo para as outras stablecoins. E é um movimento natural que aconteceu em relação ao Bitcoin. O Bitcoin ele tinha uma determinada dominância e ele foi perdendo essa dominância. Claro que conforme o tempo passa e tudo mais, ele vai ganhando. Só que o movimento do Bitcoin necessariamente com as criptomoedas funciona assim. Normalmente, o Bitcoin ele é a primeira criptomoeda que alguém que entra por esse universo, que alguém que decide investir em criptoativos entra. Então, naturalmente, o Bitcoin é uma porta de entrada e dali em diante, as pessoas elas começam a adquirir outras criptomoedas. E a média de proporção do Bitcoin no mercado, a sua dominância de mercado, é equivalente a quantidade média do quanto as pessoas também fazem de hold. E eu diria até que o USDT, ele também é como se fosse uma porta de entrada aí para os traders, e conforme o volume for crescendo, conforme o mercado for crescendo, as pessoas vão entendendo um pouco melhor a situação, o pessoal passa a usar as outras stablecoins também. Eu particularmente, quando eu entrei para o universo do Bitcoin, só tinha Bitcoin. Depois de muito tempo e tal, aí que eu fui começar a prestar atenção em outras criptomoedas. A mesma coisa para stablecoin, teve tempo que eu só tinha o USDT, quando tinha um pouquinho de USDC, eu sei lá, fazer uma operação que tinha uma outra moeda, eu tratava de passar rapidamente para o USDT, e hoje eu faço justamente o caminho contrário, eu evito o máximo possível ter o USDT, até porque existe muita coisa rolando em relação ao USDT, que talvez daria um vídeo só para isso. Mas existem muitos rumores e muitas dúvidas acerca dessa stablecoin e da sua fabricante, né, que trazem assim muita insegurança, né? E eu acredito que isso daí uma hora vai dar um problema muito grande. E por conta disso, eu particularmente, quando se trata de stablecoin, eu prefiro usar a BUSD, que é a stablecoin da Binance.
Mas enfim, independente do motivo pelo qual as pessoas estão utilizando menos o USDT, ainda assim eu vejo isso como muito positivo, porque quanto mais equilibrado estiver o volume de todas as stablecoins, maiores possibilidades teremos de trade e de vários outros tipos de operações. Mas e você? Quando é para você tradear? Se você tiver a opção de volume igual para todas as stablecoins, qual stablecoin especificamente você prefere usar? Bom pessoal, então é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais.